Buenas, meu amigo produtor da região da campanha do estado do Rio Grande do Sul aí. Estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Prosperar no Campo. E aqui estou ao meu lado com o meu sócio aqui, o Heraldo, o seu Heraldo Moreira. Um prazer em estar fazendo esse episódio contigo aí, meu amigo. Prazer é meu, Thomas. Bom dia, produtor, bom dia a todos os ouvintes. Bom, então hoje a gente, nesse primeiro episódio, quer começar, na verdade, falando com o produtor da nossa região aqui, né? A gente vai falar muito sobre o que é Prosperar, quem é a Prosperar, como a Prosperar começou, qual foi o intuito, para quem é esse serviço que a gente presta, tá? Mesmo que amplo, ele serve para vários produtores, praticamente para todo o tipo de produtor, mas a gente vai começar falando aqui, entre eu e o Heraldo, a gente vai conduzir essa conversa começando a falar aí sobre o cenário da nossa região aí dos últimos anos, né? A gente estava conversando no off aqui antes, falando sobre como que foi a safra 22 para 23, né? E depois a Isso, safra 23 para 24 e 24 25 até a gente chegar hoje aqui. A gente vê que a safra 22 para 23 foi uma safra com seca, né? Teve uma estiagem forte, a gente teve uma quebra de safra na nossa região. A safra 23 para 24 a gente tinha o início de uma estiagem, e aí, quando a gente chegou na colheita, começou a chover, e aí tivemos a catástrofe do estado. E foi justamente nessa safra que a gente conseguiu um parceiro jurídico. A gente já trabalhava com produtores nessa parte de gestão e de contabilidade. E aí, na safra 23 para 24, quando deu a catástrofe da enchente, que a gente pensou assim, cara, esses caras vão precisar de uma solução muito mais ampla e muito maior do que. Claro, não se falava de securitização na época ainda, nem tinha surgido, recém tinha acontecido a catástrofe 24, né? Daí depois a gente tem a safra 25 agora, a safra 24 para 25, que teve uma leve estiagem também, uma estiagem, a gente teve uma seca, que teve também, aí começa, como tu falou no off, né? Começou ali também a crise do crédito. exatamente. E agora, 2026, aí a gente tem, teoricamente, se Deus nos iluminar, né, todos os nossos amigos produtores aí, a gente tem uma safra positiva. Tivemos uma leve estiagem ali no enchimento do grão, mas Bastante que grão. está se saindo para ser uma safra positiva. Apesar de que, na grande maioria desses produtores, eles não utilizaram tudo que se teria para utilizar em anos anteriores que precisaria para essas lavouras. Aí vem a parte do crédito também, volta nesse Exatamente. mesmo ponto que eu estava falando. Na safra 25 começou essa crise do crédito, né, Heraldo? Exatamente isso aí. É uma coisa que vem sufocando o produtor, vem sufocando, na verdade, a sociedade, porque é, é todo mundo, a cadeia depende do agro, né? Principalmente nas regiões onde mais se produz, né? Tanto seja no grão ou na, na pecuária, né? E o cenário, quando não é o cenário local, o cenário global, né, que vem atrapalhando. Algumas coisas melhoram, outras elas sufocam, continuam sufocando, como a gente está falando aqui da crise do crédito, é uma coisa bastante sufocante, vem trazendo todo mundo de arrasta por um caminho que a gente ainda não definiu, não sabe o efeito que isso vai ter, né? No longo prazo, No né? longo prazo. Hoje, no curto prazo, a gente vê o banco sendo um cara muito mais rígido, e aí a gente tem que deixar muito claro para o produtor é que o produtor tem uma visão, ele tem relacionamento com o banco. O teu relacionamento com o banco só é benéfico enquanto tu estiver bem. Quando tu estiver realmente precisando, que são fatores como esses, houve uma crise, tivemos várias estiagens, várias, vamos dizer assim, intempéries climáticas, uma diferente da outra, e aí tu fica refém do teu relacionamento com aquele teu gerente de conta, que tu depende da boa vontade dele ou do banco, da instituição em si, te enquadrar numa renegociação, te enquadrar, desculpa, numa prorrogação, porque daí a gente já está falando que o banco hoje, e a gente viu isso através dessa crise de crédito que a gente está falando, que o banco não atuou da mesma forma que o governo também não atuou como deveria dentro dessa crise que a gente teve no estado do Rio Grande do Sul. Porque se a gente olhar, não foi efetiva nenhuma das MPs que saíram até agora. Inclusive essa última, ela não enquadrou quem realmente tinha que ser enquadrado, que era o Exato. pequeno e o médio produtor, né? Então a gente fica ali, o produtor hoje ele tem vários problemas de intempéries climáticas seguidas,
quando ele está se reerguendo agora, que ele provavelmente vai ter uma safra positiva no meio disso, ele não paga o passado. E esse banco vem muito mais rígido do que ele já era no passado. Bem Hoje, mais para te seletivo. vir o crédito em 2025, como a gente tinha visto, em 2025 o crédito foi, não só o crédito, né? Desculpa, a prorrogação era mediante uma garantia real. Ou seja, tu tinha que te expor no pior momento que tu tinha. É. Ou seja, foi injetada a última agulha, a última facada que o produtor podia tomar, foi dada pelo banco. E aqui a gente não é contra banco, aqui ninguém está falando, o banco ele é necessário na produção. Ele tem que ser um crédito, Fomento, né? né? Ele tem que ser a base ali, a ponte, O né? apoio, né? Tem que ser o apoio. Só que se tu não fizer, aí vem a parte que a gente tem que falar aqui também sobre a questão da decisão no escuro. O produtor nos últimos anos aí, ou em toda a vida dele, enquanto dava uma safra ruim, duas, três boas e aquela coisa ia indo, ninguém via, ninguém botava na ponta do lápis. Quem botou na ponta do lápis é grande produtor hoje. Porque quem continuou na mesma linha de raciocínio, vou fazer conta em saco de soja, hoje está penando. Exato. Hoje está ali trabalhando porque eu preciso de uma securitização, porque senão eu paro com a atividade. Porque decide no escuro. O produtor, a sua grande maioria dos pequenos e médios produtores aí, né, como a gente pode falar, esse produtor ele decide no escuro. Ele faz conta em saco de soja. Se eu colher 5 mil sacos de soja, eu pago. Se eu não colher, eu não pago. Só que ele paga, mas só que ele paga uma parte do passado. Mas uma parte eu pagava pelo menos, né? Hoje está cada vez mais difícil pagar até o passado. E a Exatamente. safra ele vai jogando para frente, vai rolando. E isso já não é mais possível. Está mais que provado já. Por essas crises que vêm se estabelecendo aí, elas deixaram muito claro. Separaram, vamos dizer assim, vem separando quem está mais preparado do que está menos preparado. Exatamente. Né? E foi onde a gente conseguiu, como você diz assim, achar um nicho de mercado, vamos dizer assim, né? Exatamente. Onde a gente começou a questionar, a procurar os pequenos e os médios para justamente dar essa orientação, essa atenção, para tentar é, mostrar para ele os números e as condições do que ele vinha fazendo e o que ele pode fazer daqui para frente. E aí eu venho com a pergunta, né? Na verdade, até uma pergunta assim: quem é a Prosperar? Como que a gente entrou nesse mercado, né? Eu fiz uma breve apresentação de que a gente realmente entrou no mercado através do problema climático que a gente teve da enchente. Porque mesmo que não tenha pegado enchente na nossa região, enchente de fato, rio e tal, a gente teve um dilúvio praticamente, choveu muito mais. Teve gente que não conseguiu tirar a safra de dentro da lavoura e a gente sabe disso. Isso é a realidade do produtor gaúcho de todo o estado, não foi só onde tinha Vale do Taquari, onde foi que foi pior, mas as outras regiões também tiveram suas Perdas, né? dificuldades, suas percas. Então, a Prosperar ela chegou em 2024 atuando firme numa ponta necessária, em parceria com o escritório jurídico, onde a gente orientava esse produtor, fazia-se um diagnóstico, faz-se até hoje, na verdade, um diagnóstico gratuito para esse produtor rural em noção de ajudá-lo, né? E aí agora eu vou ter que puxar para te explicar o que é o diagnóstico, mas assim, eu queria deixar claro que isso daqui é uma questão que eu estou fazendo uma apresentação da empresa no sentido de que a gente atua tanto para o produtor que está precisando reestruturar a gestão financeira, a propriedade está com dificuldade, mas também para aquele cara ali que teve as mesmas frustrações de safra dos outros, está conseguindo renegociar com o banco e está só aumentando essa bola de neve e acha que está bem. Esse cara precisa organizar para poder seguir crescendo. Tu pode olhar para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os conhecidos e dizer, eu estou melhor do que alguns. Mas ainda assim, se tu continuar na mesma linha de tomar decisão no escuro, sem botar na ponta do lápis o que tu realmente está produzindo, o que realmente está custando o teu hectare, o que tu tem de conta do passado dentro dessa receita nova que tu está fazendo. Ou seja, se tu realmente não tiver um acompanhamento para os próximos anos e olhar para a tua atividade como uma empresa. Eu sou um produtor rural, mas eu tenho propriedade hoje como uma empresa. Ela não é mais só parte do meu CPF. Ela precisa de uma estruturação,
principalmente no nosso estado. A gente vê o que aconteceu no estado e aí a gente diz, o produtor não tem culpa da estiagem. Como é que eu vou prever que aconteceu uma estiagem, que ia dar uma dilúvio de chuva? Não prevejo. Mas a solução começa no produtor. A culpa não é dele, não começou nele, mas a solução para fazer e para resolver essas situações, ela começa no produtor rural. Começa em casa, né? Não adianta. Então eu vou ter que fazer essa pergunta. O que é a prosperar em questão de o que a gente faz nesse diagnóstico, na questão mais técnica, o que ele apresenta, o que ele traz de benefício para esse produtor, óbvio, além da clareza, né? Porque aí a clareza é o principal fator que ele vem para trazer. Tu fala do diagnóstico A capacidade de pagamento. O diagnóstico financeiro seria isso. Esse diagnóstico realmente ele faz exatamente esse encontro de contas que a gente já comentou anteriormente. Ele traz a realidade do produtor até aquele momento e projeta ele, diz para ele o que pode ser feito dali, deste momento para diante. Quais são as aspirações, quais são os objetivos dele dentro da propriedade. O que ele precisa fazer para poder enquadrar aquilo que ele não conseguiu pagar, não conseguiu fazer frente com recurso financeiro, onde ele tem que estar sempre esgoelado. E aí a gente consegue mostrar para ele um caminho financeiro, um caminho econômico-financeiro para que ele consiga se adequar à realidade que ele está vivendo. Entende? Porque o produtor hoje ele paga sempre o passado, né? Como eu disse, mas hoje ele não está conseguindo pagar nem o passado. Imagina quando ele tenta renegociar sozinho as suas dívidas e não consegue enxergar que ele apenas está fazendo uma bola de neve. Exatamente. Né? Ele está aumentando aquela bola de neve que já era grande e agora ele consegue, sozinho, ele não consegue visualizar todo o problema, toda a complexidade da situação dele. Exatamente. Que é o que eu falei antes. Antes a gente conseguia, a gente acompanhava. Eu trabalho com agro aí, vamos botar desde 2019, foi quando eu comecei a trabalhar na Agropel. E naquela época até hoje, 2026, até 2021, 22, que deu o boom da soja ali, que eram os produtos, por exemplo, o commodity subiu um absurdo por conta da guerra, e a gente vendeu soja ali a 200 e pouco, e aquele produtor que vendeu, que na verdade produziu barato, e depois vendeu caro, todos os insumos de um mercado inteiro se moldou a vender soja a 200 patamar reais. Alto, né? Patamar alto. E isso daí, naquela época, tinha uma visão de que o agro vai, agora só vai. Seguir, né? Agora só vai. E aí o que acontecia? O produtor, se tinha que renegociar alguma coisa no ano de 2022 e 2023, que foi o ano que deu a estiagem, é um ano ruim. Eu tô com a gordurinha dos outros anos, depende do produtor. Uns foram lá e se botaram um monte de mais endividamento, investimento. Investiram demais. Né? Investiram demais, aumentaram muito a produção, mas enfim, faz parte do jogo também. É uma empresa que está pensando sempre em melhorar. O mercado é muito sedutor também, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, a gente olhava para lá e pensava assim, cara, vou renegociar com o banco aqui. Exatamente. E o banco também pensava da mesma forma, não, vamos renegociar daqui. O ano que vem o cara colhe e paga tudo de novo. E sempre foi assim. Um ano bom, um ano ruim, 2 anos bons, 2 anos ruins, a gente pagava a conta. Quando a gente pegou, né, essas renegociações de 22 para 23 e 23 para 24, a gente veio com a chuvarada de 24. Onde não teve grão, né? E ali não teve grão. E ali a gente também começa da 24 para 25 a crise do crédito, porque daí a maioria estava endividada. E pior, o preço da soja tinha caído drasticamente, mas o preço do insumo continuava alto. O diesel continuou cada vez mais alto. Alto e com prazo à vista. Exatamente. Então, o que a gente faz na Prosperar, assim, olhando para essa situação do produtor rural? A gente trabalha na gestão para estruturar a propriedade, para trazer clareza para o produtor, trazer números para ele, para que ele consiga enxergar o que realmente está acontecendo financeiramente na propriedade dele. Que é hoje de suma importância, eu acho que
além da parte agronômica da propriedade, que isso aí o produtor sabe fazer de cor e salteado. É. Temos grandes produtores aqui, todos sabem muito sobre plantar e sobre como esse cultivo deve acontecer. Mas nós temos uma minoria que entende de dados financeiros. E esse é um serviço que é essencial para qualquer produtor que vem de crise. A gente não está falando aqui uma opção, o produtor tem a opção. Infelizmente para o produtor, ou felizmente para ele, para o mercado, ele vai precisar ter um acompanhamento ou ele próprio se aprimorar e entender que agora não dá mais para ser como era antes. Eu venho de crise, de catástrofe, de renegociação, de exposição do meu patrimônio, ou eu vou pegar o que meu pai produziu, o que eu fiz até agora, e vou botar. Não é assim que funciona. Então, a Prosperar, ela reestrutura essa visão que o produtor tem e traz esse controle e essa visão e essa clareza para ele. Nosso foco é um foco em organização e decisão correta. Né? A gente organiza esse produtor, mostra para ele os números dele, mostra onde ele está, o que ele pode fazer, tanto administrativamente, financeiramente, quanto juridicamente. E muitas vezes não vai adiantar a gente organizar o que não tem como dar continuidade. Então tu vai precisar tomar uma ação, de ir lá ver se realmente tu não teria o direito de conseguir uma prorrogação via judicial, Exato. de contestar um juro que muitas vezes é o que está dando problema. É aqui que nesse diagnóstico, nesse laudo que o Heraldo explicou para vocês, que tu vai enxergar tudo isso. Aqui tu vai ter vai enxergar a ponta do iceberg e depois com o acompanhamento a gente vai destrinchar isso, organizar e mostrar dado a dado como tu faz essa reestruturação. E ela não faz em 6 meses e 1 ano. Ela é uma reestruturação de longo prazo, de no mínimo 3 anos. Então a gente trabalha com direção. Né? Então se a gente trabalha com direção, a gente não trabalha só com problema. Exatamente. Então às vezes o produtor não está com um problema ou conseguiu passar por esse problema porque tinha uma gordurinha a mais, porque fez algum tipo de movimento e não está com tanto problema quanto a maioria dos produtores. Esse cara também, não só o que está com um problema grande, mas aquele cara que hoje você pergunta, tchê, e o futuro da minha atividade? Esse cara também precisa dessa organização. Com certeza. Então não é, a Prosperar só trabalha com um cara que está ruim, não. Pelo contrário, a gente quer que esse cara que está ruim saia de lá e venha para se tornar um cara organizado, produtivo e que tenha controle sobre a sua propriedade. E se hoje tu não está mal, mas tu está sem controle, tu está tão mal quanto o cara que está realmente mal. É verdade. Porque depois tu vai tomar as decisões no escuro igual ele tomava e o teu caminho, infelizmente, é o mesmo no qual ele se encontra hoje. Tu só tá talvez 1 ano a mais do que ele tentando te equilibrar na corda bamba. O clima mexido do jeito que está, o mercado mudando toda hora. Como sempre mudou, mas hoje ele está muito mais seletivo, né? O mercado hoje ele está muito mais exigente, muito mais caro. E isso tudo dificulta a vida de quem sabe muito pouco sobre si mesmo. A propriedade é um reflexo do que o dono pensa sobre ela, né? Exatamente. Então, tipo, o que a gente diz assim, a Prosperar ela é a ponte entre o caos e a clareza dentro do meio agrícola, tanto quanto no meio da pessoa física, né, que não deixa de ser. O produtor ele tem esse amparo aí, vamos dizer assim, constitucional, que é cultural também, a parte deles ter o incentivo de continuar lá produzindo, só que a gente vê que esse incentivo hoje não é suficiente para ele. Então, se ele não tiver a clareza para tomar as decisões da forma correta, se ele não pensar em ter os seus direitos realmente reconhecidos, aí está a palavra. Porque assim, o prejuízo veio, mas a dívida continua lá. Continua. Ah, veio uma MP, mas tu te enquadrou? Ou tu te enquadrou mediante uma exposição de área, de maquinário, mas geralmente era garantia real, então às vezes tu teve que dar a tua casa, muitas vezes, como uma garantia, tu te expôs a um risco, indo na conversa de que o banco precisa ter uma garantia de que para poder te emprestar esse dinheiro, mas aí é que entra a parte que não fecha entre banco e governo. Porque se esse cara precisava de um incentivo como produtor rural, que está escrito no manual do crédito rural, porque se o produtor não sabe, ele tem direitos constitucionais
estão descritos no Manual do Crédito Rural de como funciona isso. Então, o produtor, quando ele tem um prejuízo e ele consegue comprovar que ele teve uma frustração, e a gente não tem dificuldade nenhuma hoje, olhando para o cenário da nossa região, comprovar que esse cara teve uma perca, um prejuízo grande nos últimos anos. Como que esse cara não conseguiu se enquadrar dentro da MP, né, das medidas que vieram do governo? Será que essa medida não foi encaminhada para alguém que já não precisava tanto, mas que você tinha uma segurança maior? Não, esse cara aqui é um cara que produz bastante, então vamos encaminhar a MP para esse cara aqui. Estava mais claro, Tava tinha mais. mais clareza. Exatamente. Então o banco sempre vai trabalhar em prol de uma parte profissional. Quem que está rendendo? O que, que a gente está construindo? O âmbito financeiro é assim, Ele o me dá sistema. menos risco. O sistema funciona assim, análise e gestão de risco. Só que quando vem uma medida provisória do governo, ela vem justamente por conta do incentivo. Incentivo a ajudar aquele cara a continuar na produção. Só que o que, que acontece? Quando o banco não te dá essa opção, e aí ele vem, não, vamos renegociar. Aí o juro, que era 8, 10, 12, virou 15, 18, 24. A gente já pegou renegociação aqui a 24% ao ano para um produtor rural. Esse cara não paga mais essa dívida. Então ele precisa ter a orientação jurídica junto, em prol dele, para que ele possa correr atrás desse reconhecimento, desse direito dele. Exatamente. Porque não é briga. Ninguém quer brigar com ninguém. Mas se tu não teve na forma administrativa da coisa o teu direito reconhecido, tu infelizmente, ou né, felizmente para o produtor, vai ter que ir lá no juiz e mostrar para ele, ó, eu tenho isso, tenho como comprovar, e eu não entrei, não me enquadrei, eu não prorroguei, eu tive que renegociar, e isso se tornou inviável para a minha atividade. Vamos reformular, vamos reestruturar. É isso que a gente faz. E é o que a gente mostra para o judiciário. Exatamente. Que é a ideia que se tem, a ideia de como que a gente vai se reestruturar. Exatamente. Aí entra esse serviço financeiro e de gestão que tu precisa, junto ao produtor, pegar a atividade dele, a produção dele, e mostrar também para o judiciário de que ele tem condições de se reerguer, caso ele prorrogue, caso ele reveja aquele juro abusivo que está ali. Ele tem planejamento e um plano de ação. Exatamente. Tem uma direção. Então, dentro do diagnóstico, tu vai entender as dívidas, o custo, receita, vai organizar teu fluxo de caixa e vai ter um controle muito maior sobre o que tu faz. Para quê? Para que tu tenha uma decisão organizada, uma decisão assertiva, faça um crédito estratégico. A gente não está falando que tu não precisa do banco ou que tu não vai usar o banco. Ninguém é contra ninguém. Só que tu tem que saber como utilizar das coisas do sistema, como elas realmente funcionam. Exatamente. Não é no escuro, vou lá todo ano eu tiro um crédito, como aconteceu aí nas últimas semanas que eu te mostrei a minha conversa com um gerente de banco ali. Sim. Eu tenho uma meta para mim bater e tem uma conta aqui do rapaz que está de março que eu preciso renegociar porque as coisas acontecem desse jeito. A gente sabe como o sistema acontece. Mas, para esse produtor tirar um novo custeio para bater uma dívida anterior, resolve o que na vida dele? Não resolve nada, só causa uma bola de neve maior. Mas eu entendo o lado do gerente porque ele é um profissional, ele é um empregado, ele tem as suas metas a bater. Tu não precisa virar inimigo do teu gerente de conta, eu não estou aqui querendo dizer isso, mas tu tem que pensar que se tu não fizer por ti, tu não pensar por ti, não vai ser o teu gerente de conta que vai pensar por ti. Se o produtor for sozinho, ele vai sofrer essa pressão e vai ceder. Como vem cedendo até hoje. Ele precisa garantir algumas coisas, precisa garantir o sustento da família, precisa garantir a próxima safra, precisa garantir o CPF em dia, vamos dizer assim, né? Sem restrição alguma. Então, e com isso, ele cede essas pressões dos bancos, das instituições financeiras. Então, isso já de cara já deixa ele numa situação bastante mais complicada dele, como a gente vem falando. A bola de neve só cresce porque falta de orientação. Falta de orientação, medo, não é? Medo também ainda é presente. A agência, a instituição financeira não tem medo de chegar e lhe cobrar dívida, como é de direito dela. Mas a gente tem que ter mecanismo, tem que ter orientação para fazer a melhor negociação da nossa vida, sempre. Porque senão o crédito vira nosso inimigo e o crédito tem que ser nosso amigo.
Ou seja, a decisão vem sempre depois da clareza. Exatamente. Não consegue tomar uma decisão no escuro. Se tu tomar, tem 99% de chance de dar errado no futuro. Então, o nosso diferencial aqui na empresa é que é o seguinte: nós somos franqueados também. E por que a gente fala sobre mercado financeiro? Porque a gente também é franqueado da primeira franquia de crédito rural do país, né? Nós somos franqueados Sonhagro e a gente encaminha crédito rural aqui também. Então a gente entende como o sistema funciona, mas a gente não atua em prol do sistema. Por quê? Porque o mercado vende crédito e ele quer te vender crédito a todo custo. Esse é o mercado financeiro, esse é o sistema. As contabilidades do teu contador vai te mostrar o passado. Ele vai pegar teus dados, vai mostrar o teu passado, como que a tua atividade foi. E o que a Prosperar faz? Qual é o nosso diferencial? A gente pega esse produtor, mostra o passado também para ele, mas projeta o futuro com ele, sabendo como o sistema financeiro trabalha e blindando ele de tomar decisões erradas. Por quê? Porque quando eu te mostrar a clareza da tua atividade, da projeção do que tu pode fazer e qual resultado isso vai te gerar, e eu te acompanhar e tu tomando as decisões de forma clara, tu com certeza vai te blindar, tu vai tirar um crédito que é consciente, tu vai renegociar o que realmente precisa ser renegociado, e aí vem aquela pergunta que a gente sempre tem que se fazer: a safra está aqui, nós estamos aqui no dia 2 de maio fazendo esse primeiro episódio, o produtor está com a safra quase na mão, uma boa parte já entrou, mas ele já está com a safra na mão, o produtor de soja, vamos dizer assim. O que esse cara faz com a soja agora? O que ele faz com o dinheiro da soja agora? Ele sai distribuindo esse dinheiro. Eu pago fulano, eu pago Beltrano, aí daqui a pouco falta para ciclano resolver o que no teu problema? Nada. Tu não vai pagar dívidas de 3 safras quebradas e uma catástrofe no meio, tu não teve nada de grão com uma safra boa, gente, vocês não vão pagar. Então a lógica aqui, não pensem aqui que eu estou falando para vocês, não, vocês não tem que pagar ninguém. Não. É justamente tu fazer a conta para que tu garanta que vai conseguir pagar todo mundo. Porque às vezes não é mais os 100 mil, às vezes eu vou ter que te dar 30, mas eu vou garantir que vai chegar a 30 na tua mão, a gente vai negociar e vamos ir pagando dentro da nossa capacidade de pagamento. E tenho que garantir o meu sustento e a próxima safra. Exatamente. E isso tudo já com essa primeira safra na mão, ou seja, com o dinheiro na mão, minha principal moeda, que é o grão. Ele precisa me garantir que eu faça boas negociações, porque senão eu vou sucumbir. De novo, aí começa de novo na tal da bola de neve, sem dinheiro, sem grão para entregar, sem grão para negociar. A minha moeda de troca está na minha mão. Hoje eu tenho a possibilidade de escolher o que eu vou fazer, porque eu tenho dinheiro, coisas que eu não tinha. Um ativo que eu não tinha há pouco tempo atrás aqui, conseguido ficar na minha mão, porque frustração de safra, cheia, enchente, seca, enchente, preço ruim, então tudo isso faz com que a gente comece a pensar nessa safra, nesse dinheiro, nesse grão que eu vou ter na mão nessa safra 2025-26, já planejando 27 e o futuro. Exatamente. Então, o que a Prosperar faz, em resumo, para vocês, assim, a gente organiza o produtor e faz a conta fechar. Porque se a conta não fechar, tu não sai do escuro, tu não vem para o lado da clareza, tu não vai conseguir tomar as decisões da maneira correta. Então, a Prosperar, ela é para o produtor com dificuldade, com certeza. Esse é o cara que precisa, emergente, urgente, uma assessoria. E a Prosperar está aqui para te atender. O produtor que quer crescer, sim, para ele também é muito importante que ele tenha essa clareza, porque se tu não está na dificuldade, como eu falei há pouco aqui, tu pode não estar hoje, mas se tu seguir tomando decisão no escuro, o que te garante que nós tenhamos uma frustração de safra mais adiante e tu seja o cara na dificuldade? O que vai te diferenciar ali não é tu controlar o clima e saber quando tu vai ter uma frustração, porque isso não existe. Ninguém aqui faz mágica, mas ao mesmo tempo tu consegue projetar o que poderia acontecer e com isso ter clareza do que fazer depois que acontecer. Tu tá projetando os cenários positivos, negativos e o normal. Se der um cenário negativo, tu já
sabe o que tu tem que fazer depois disso. Exato. Tu já entendeu o caminho, como funciona. É uma renegociação, todo mundo sabe. Mas é renegociar no escuro ou renegociar com clareza? O que tu prefere? Com certeza, a clareza é mais positiva, né? Clareza te traz, exatamente, te traz a orientação certa, né? Então aí para fechar esse podcast de hoje aí, pra gente terminar esse primeiro episódio aí, que foi mais ou menos uma conversa, que um bate-papo, esse podcast sempre vai ser uma conversa, como se a gente realmente estivesse conversando com o produtor e dando os recados que a gente acredita que sejam necessários para ele. Mas para fechar, a gente faz um convite para ti, produtor rural da região de Dom Pedrito, de Bagé, de Ulha Negra, de Candiota, Ceguá, Livramento, Rosário, enfim, a região toda que a gente atende está disponível para fazer o diagnóstico gratuito com vocês. Tu quer entender, tu quer ter pelo menos uma clareza do teu momento, o que eu poderia fazer hoje com o que eu tenho? A gente não cobra para te trazer a clareza. Porque esse é o nosso objetivo como empresa. A gente está aqui para tirar o produtor do caos e levar ele até a solução, trazer ele para a clareza numérica nos números ou de uma situação jurídica, se for o caso. Então, a gente consegue te dar uma orientação financeira e jurídica, se o teu caso demandar dessa orientação. Então, fica aí o convite, né, de que a gente está aqui localizado em Dom Pedrito, na Barão do Pacaraí, né, 1414, na principal via que a gente tem na cidade aqui, em frente ao Banco do Bradesco. Quem estiver pela cidade, quem quiser vir conhecer, vai conseguir nos encontrar aqui. A gente marca uma agenda, um horáriozinho, a gente vai ter o maior prazer para conseguir trazer essa clareza aí para o nosso amigo produtor. Conversar, orientar e trazer a clareza. Fechou? Um forte abraço para vocês aí, meus amigos. Até o próximo episódio. Um abraço. Não foi tão ruim? Não. Acho que não.